Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Tá? A quarta surge apenas no início do século XIX, quando os estados prussianos atravessam um período similar que foi vivenciada por Maquiavel. Não é? Então Hegel, esse grande pensador, que não é só um idealista, um pensador da dialética, ele estava preocupado com a realidade, com a intervenção, contribuir para intervir e modificar aquela realidade dos estados prussianos. Não é? Então ele, ao ler O Príncipe, ele formula a opinião de que o mesmo é uma obra de caráter científico. Veja a mudança radical aí na interpretação. Não é? Então, ela é uma obra de caráter científico e uma expressão genuína do pensamento do seu autor. Que aí essa afirmação de Hegel vai influenciar e contribuir para que, posteriormente, O Príncipe seja reconhecido como uma obra fundadora da política como ciência. Não é? Para conhecer a política, seguindo aqui no pensamento de Hegel, é necessário substituir a sentenciosidade moral abstrata e pretensamente aplicável a todos os contextos. Não há simples transposição. Ou seja, aquilo que se afirma que pode ser aplicado em todos os contextos, no fundamental não se aplica em nenhum. Não é? Pela análise histórica, aí veja a importância dele, é que é a única capaz de devolver a Maquiavel o sentido preciso de suas teses. Veja, aqui Hegel, que é um grande pensador, está fazendo uma leitura e abordagem, apesar de muitos podem me maldizer, não é? Uma abordagem científica da obra de Maquiavel. Se a obra for lida nessa perspectiva que ele está colocando, ela ganha legitimidade moral a tese segundo a qual não há esperança para a solução de uma crise social gravíssima, fora do recurso à violência e ao mal. Este último não apenas se torna necessário, mas absolutamente providencial, portanto louvável. É a expressão aqui de um maquiavélico que foi colocado para vocês aqui, Bismarck, não é? Bismarck, que era violento, autoritário, não é? Mas conseguiu desempenhar o seu papel histórico, de contribuir e consolidar a unificação dos estados prussianos e surgimento da Alemanha. Não é? Então Hegel não é o primeiro a submeter à reflexão moral sobre a política um relativismo histórico, mais ou menos radical, ou seja, tem que ler no contexto histórico. Não é? Muito pelo contrário, já em Eveltz, que é um iluminista, por exemplo, podíamos ler: todo filósofo convém que a virtude dos homens dependa infinitamente das circunstâncias nas quais eles se encontram. E aqui, é uma provocação para os filósofos, com todo respeito, não é? O que vai dizer Hegel? Não sou eu, que é o grande filósofo Hegel. Não é? Em Filosofia do Direito ele afirma: a filosofia é seu tempo concebido em ideias. Aquilo que eu disse para vocês. O que é o conhecimento? O conhecimento é a abstração das experiências práticas do cotidiano. Se tem estudo sistemático, pesquisas, etc., etc., se produz conhecimento científico. Mas quem professa o senso comum, não é? Os descelebrados, estão dizendo um monte de asneira a partir da sua aprendizagem do cotidiano, da abstração do cotidiano e das besteiras que ele está ouvindo. Isso é conhecimento. Só que é um conhecimento de qualidade que, vamos lá. Não é? Então veja, o que Hegel vai dizer? Isso nos chama a atenção. A filosofia é o seu tempo concebido em ideias. E segundo Marx, essas ideias se transformam em ação a partir da ação consciente dos homens. Não é? Segundo Hegel, Maquiavel pensa o Estado, olha aqui o momento histórico se aproximando, não é? Pensa o Estado, expresso na figura do príncipe, como um indivíduo, porque nas condições históricas em que vive é ainda como indivíduo, e somente como tal que o Estado podia ser pensado. Veja, relativizou lá, né? Contextualizou. Se todo pensamento histórico pertence inteiramente a seu tempo, então, em certa medida,
Para ser entendido, Maquiavel deve ser morto e ressuscitado no pensamento de seu intérprete. Aqui, no caso do próprio Hegel. Melhor dizendo, Hegel transforma Maquiavel em Hegel. Por que isso? Porque é uma das grandes preocupações teóricas, e vamos estender, existenciais de Hegel, é contribuir, vivenciar e participar da unificação dos estados prussianos, que vivem em guerra esfacelado, para criar o quê? Um estado poderoso que é a Alemanha. Então Hegel é um dos teóricos da Alemanha, do surgimento e da formação da Alemanha. E quem é aquele que vai exercer esse processo histórico? Não é lá o imperador, não é lá não, é Bismarck, é um chefe militar. Um chefe militar, que organiza um exército poderoso, que vence a França, etc, etc. Quem tiver interesse, leia algo sobre Bismarck e a unificação da Alemanha, que vocês vão perceber que a unificação da Alemanha é expressão da filosofia hegeliana, principalmente da filosofia do direito. E ele já percebe isso ao ler O Príncipe. Observação. Não existem exércitos e instituições nacionais neste momento. A exemplo do Estado moderno, do que nós vamos chamar de Estado-nação, são formadas e financiadas, controladas pelo príncipe, neste momento histórico, pelos poderosos em defesa dos seus interesses. Com o Estado moderno, que se cria a ideia da nacionalidade, da identidade, onde esses diversos interesses dos ex-príncipes dos poderosos se unificam para formar um Estado poderoso para defender os interesses de seus súditos, daqueles que estão em determinada área sob o domínio desse conjunto de instituições. Até então, até o surgimento do Estado moderno, as tropas são mercenárias. E aí é importante nós termos essa diferença, porque senão nós vamos entender que o exército romano, que invade e domina grande parte do mundo e forma um império, os Estados Unidos da América do Norte, que formou o império, formou como Estado, como mercenários, imperadores, guerreando inclusive entre si, poderosos, e o outro formou o quê? Em cima de um destino, os Estados Unidos da América do Norte, e de um destino manifesto, que é muito interessante para vocês perceberem que tem uma função da religiosidade. Então, os interesses dos poderosos unificados no Estado moderno norte-americano vão exercer o seu destino manifesto. O que é o destino manifesto? Submeter os infiéis e colocá-los para trabalhar e produzir para fortalecer e enriquecer aqueles que foram predestinados. Aí depois nós vamos pegar Lutero aqui, que foram predestinados. Então, o núcleo básico dos formadores dos Estados Unidos da América do Norte tem essa visão. É a terra de Canaã, a terra nova, e eles são predestinados. Então, nesse sentido, é importante a gente fazer essas diferenciações, porque senão a gente comete erro achando que os exércitos são tudo a mesma coisa. Não são, são exércitos diferenciados. Hegel, em Crítica à Constituição da Alemanha, afirma: quando alemães, espanhóis, franceses e suíços saquearam a Itália e gabinetes estrangeiros dispunham de sua sorte, houve um homem de Estado italiano que, sentindo plenamente essa condição de miséria universal, de ódio, de dissolução, de cegueira, concebeu um frio juízo científico a ideia de que, para salvar a Itália, era preciso unificá-la em um Estado. Quando ele está dizendo era preciso unificá-la em um Estado, que está falando aqui da Península Itálica, ele está falando também da Alemanha, em um Estado. Com rigorosa coerência, ele traçou a via requerida, levando em conta a corrupção e o cego delírio de seu tempo, e convidou o seu príncipe, que ele acreditava que fosse César Borgia, mas não foi, a tomar e assumir a nobre tarefa de salvar a Itália. Então veja, aqui é o Hegel. É o Hegel no lugar de Maquiavel. Então o Hegel está falando de Maquiavel, mas no fundamental ele está se olhando no espelho. O objetivo de Maquiavel de elevar a Itália à condição de Estado foi mal entendido pelos que não veem em sua obra mais que uma fundamentação da tirania, um espelho dourado apresentando a um ambicioso opressor. Essa interpretação é um equívoco,
pois nem todos os progressos da razão e a experiência das convulsões da liberdade francesa são capazes de incutir nos povos a crença nessa verdade, elevando-a à condição de princípio da ciência política. Olha aí, surgindo Maquiavel como um dos pensadores e fundadores da política como ciência. Que a liberdade somente é possível quando um povo se une sobre a égide de leis em um Estado. Aqui a ideia do Estado moderno. Não é? Então ele está pensando aqui o Hegel, se refletindo em Maquiavel, porque o fundamental que ele tinha era, sob a égide de leis, a criação do Estado moderno na Alemanha. Então ele vai dizer, deve-se ler O Príncipe tendo bem presente a história dos séculos precedentes a Maquiavel e a Itália do seu tempo. Olha que importância. Não é uma transposição mecânica, é o que o conhecimento pode nos fornecer para entender e agir sobre a realidade. Então, o príncipe não apenas será justificado, mas surgirá como uma concepção grandiosa e verdadeira, nascida de uma mente deveras política que pensava da mais nobre maneira. Resgatou, Rousseau e Hegel resgatando aqui Maquiavel.